Hoje é sexta-feira, dia 16, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. E vamos lá. Pega, pipoca, cadeira, porque o que eu vou te contar agora, que nós vamos falar nesse editorial, já vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Primeiro, acabou de ser anunciado pelo presidente da Credem, da Câmara aqui do Brasil, que foi feito um acordo de cooperação com a Credem lá dos Estados Unidos, com a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, para investigar o crime organizado aqui no Brasil, a censura e os ataques contra a liberdade de expressão, que coloca o ministro Alexandre de Moraes na mira direta do Congresso norte-americano, troca de informações e de documentos. E aí é onde entra a cereja do bolo. Um androide será designado especialmente para isso. Seria um androide do Elon Musk que vai começar a investigar aqui ministros do Supremo? Rapaz, se eu te contar o que é, você vai cair da cadeira. Então se segura a hora que eu for divulgar isso aqui para você. Fica até o final, eu tenho certeza que você vai gostar. Outro ponto é, e aí, você acredita no golpe Tabajara? Você acha mesmo que o Bolsonaro queria dar um golpe contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes? Pois é, tem um áudio que foi vazado agora. A defesa não tinha nem acesso a esse áudio até agora que ele foi divulgado. E esse áudio cai como uma verdadeira bomba na República das Bananas. Um áudio de um policial federal, que ele fala sobre os generais terem se vendido para o PT. Ora, quem diria? Você já imaginou isso? Ele fala que os generais traíram o Bolsonaro e que sim, o Bolsonaro queria dar um golpe sim. Mas peraí, esse áudio é muito mais favorável ao Bolsonaro do que o Alexandre de Moraes, que no áudio esse policial fala que estava prontinho para cortar cabeças, inclusive do Alexandre de Moraes. Mas ainda assim, o áudio é favorável ao Bolsonaro no plano jurídico. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, um áudio assustador dentro de uma democracia. A gente precisa falar sobre isso. Também vamos falar sobre Senado. Peraí, vem cá. Você está feliz com o Senado? Você está feliz com as medidas que o Senado está fazendo? Você já pensou numa revolução contra o Senado, um levante popular contra o Senado, o povo ir lá e colocar os senadores para fora? Você já imaginou essa situação acontecendo? E a grande questão, e se um presidente fizer essa convocação? Se o presidente levantar para você agora e falar, olha, vai todo mundo para o Brasília, vamos arrancar os senadores no pontapé. Você já pensou essa situação acontecendo? É óbvio que todo mundo ia falar de fascista, de taxista e um monte de coisa, extrema-direita. Mas esse pedido foi feito pelo presidente. E não sei se você sabe, o presidente é de esquerda. E aí eu vou te falar quem foi. Presta atenção, porque hoje, meu amigo, hoje, nesta tarde, neste editorial, você vai sair ainda mais assustado do que acontece na Republiqueta das Bananas, aqui, chamada Brasil. Tá preparado para isso? Tem que ter estômago, hein? E não esquece, o nosso canal sempre pauta em matérias que, sabe, tem fontes. A gente trabalha com a maior seriedade possível porque a gente acredita na democracia. A gente acredita que uma das melhores formas de democracia é conhecimento. A forma mais fácil dos tiranos te dominarem é você não saber o que está acontecendo dentro da República. Então, é por isso que eu peço a você que me ajuda, mandando esse vídeo para mais pessoas. Talvez tenha aqueles seus amigos, mesmo que você seja chato, manda esse vídeo no grupo aí da família, do condomínio, para que as pessoas possam ter conhecimento de tudo que está rolando no Brasil. E aqui o nosso canal é bem imparcial, tá? Embora eu tenha um viés totalmente de direita, não curto muito a esquerda, mas aqui a gente sabe reconhecer pontos positivos e negativos dos dois lados. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ter, sabe, moderação na hora de discutir política, porque política é coisa séria. E vamos começar de notícia, né? Bora pra lá, que você não tá aqui pelos meus lindos olhos azuis mesmo. Meu irmão, olha só a bomba.
Você já ouviu falar do Android dos Estados Unidos, parlamentar? Pois é, ele ficou conhecido assim, o Android lá do parlamento norte-americano. Você vai entender o porquê, né? Fica aí ligado. Hoje, o Felipe Barros, juntamente com o Eduardo Bolsonaro, fizeram um anúncio. Ambos estão lá nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro, né, por um lado, está lá nos Estados Unidos devido ao fato de que se exilou do país, foi para lá. O Felipe Barros assumiu o lugar que seria do Eduardo Bolsonaro, na CREDEM, que é a Comissão de Assuntos Exteriores. Os dois juntos foram até os Estados Unidos, tiveram muitas relações bilaterais, e uma dessas relações bilaterais foi com o presidente da CREDEM dos Estados Unidos. E aí um acordo de cooperação foi levantado, que vai investigar, aqui no Brasil, o crime organizado, e assim como também as violações à liberdade de expressão, o que põe, de certa forma, o STF e o próprio ministro Alexandre de Moraes direto na mira desse Android. Você vai entender do que eu estou falando. Assiste aí o trecho desse vídeo. O Android é esse aí do meio. Você vai entender o porquê. Política real, levando resultados diretos para o Brasil. Eu e meu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, acabamos de ter uma excelente reunião com o deputado Ryan Mast, que é o presidente da CREDEM daqui, da Comissão de Assuntos de Relações Exteriores e também de Defesa Nacional aqui do Congresso norte-americano. Nós estamos saindo agora com a missão de formalizarmos uma carta de intenções entre a CREDEM do Brasil e a CREDEM dos Estados Unidos para troca de documentos oficiais entre os dois parlamentos sobre os mais diferentes assuntos. A ditadura judicial que nós estamos passando. Veja só, uma carta de intenções é um acordo onde você firma com outro país, onde você meio que assume um contrato, uma responsabilidade de fazer troca de informações e documentos. De certa forma, tudo que acontece aqui no Brasil pode ser notificado, né, a um setor que será criado dentro da Câmara dos Estados Unidos para investigar o Brasil. Assim como aqui dentro do Brasil, né, cria-se um setor também que pode trocar informações, seja para investigar ações de grupos lá dos Estados Unidos que estejam atuando aqui dentro do Brasil. É quase que piada isso que eu falei. Mas essa é a função da carta de intenções. E aí, você viu abertamente aqui que ele falou, é para investigar os abusos do judiciário. Censura no Brasil, sobre a criminalização com movimentos terroristas, que são os movimentos como o PCC e Comando Vermelho, enfim, vai haver essa troca de informações, de documentos entre os dois parlamentos, né, Eduardo? Isso daí é a política real. A gente sai das redes sociais, nós não apenas vamos realizar e apoiar audiências públicas, como produzir documentação para subsidiar essas ações também aqui nos Estados Unidos. Além de você levar essa real dimensão do que está acontecendo no Brasil e que isso representa uma ameaça aos americanos, a gente também leva aqui a percepção de que é necessário botar, por exemplo, o CV, o PCC e outras facções criminosas como grupos terroristas. E isso abre um leque para que os Estados Unidos prendam essas pessoas em qualquer lugar do mundo e possam se debruçar de maneira profunda em crimes acessórios como a lavagem de capitais. A área do crime certamente vai sofrer um duro golpe com a concretização desse trabalho. Parabéns, Felipe. É isso aí, estamos juntos. Vamos lá, pessoal, a gente precisa entender alguns pontos cruciais. Eu falei para vocês que a investigação sobre a censura, a liberdade de expressão no Brasil é muito importante. Mas eu tenho uma visão de que poucas pessoas estão dando atenção, de que classificar os grupos criminosos aqui do Brasil, primeiro comando da capital, né, e o Comando Vermelho, como grupos terroristas, esse realmente é um duro golpe contra figuras políticas que se beneficiam dessas facções. E isso já foi demonstrado, inclusive, pelo Fantástico. Então, para mim, é uma matéria amplamente importante. Agora, quem é esse Brian Matt? Quem é esse cara que deixou ali o Eduardo Bolsonaro e o Felipe Barros empolgados na atuação dele? Vamos entender um pouquinho. Esse cara aqui, veterano de guerra, um cara da estratégia militar, inclusive que atuou no Afeganistão. Então, um cara, quando o assunto é investigação, interceptação, ele está amplamente preparado para lidar com grupos terroristas. E aí, a importância, mais do que nunca, da classificação
desses grupos de terror, né, aqui no Brasil, como desses grupos criminosos aqui no Brasil como grupos terroristas. Porque aí, devido ao fato do Brasil ser signatário de tratados e convenções internacionais com a ONU, o Brasil abre mão de parte da sua soberania justamente para que os Estados Unidos possam investigar essas facções. E aí, Sandro, que história é essa de Android que até agora eu não entendi essa bravata sua? Calma, meu pequeno gafanhoto, que eu tô aqui para te explicar. Não sei se você percebeu um detalhe, né? O congressista, ele tem um orgulho de andar com pernas robóticas, o que deu a ele, né, o apelido aí de o Android, né? Android. Aqui, ó, você vê as pernas dele, o Android da política, né? Um congressista norte-americano que tem aí suas pernas de titânio. E aí ele, que é reconhecido como um herói de guerra norte-americano, né? Um veterano, um herói de guerra norte-americano. Olha, a realidade é que tudo isso que está acontecendo nesse momento, né, é um momento ímpar da história do Brasil, né, um momento ímpar da história do Brasil, que começa a mostrar, né, uma cooperação maior com os Estados Unidos depois da tragicômica administração Joe Biden. Se você acha que já não é o suficiente tudo que está rolando nos noticiários sobre o suposto golpe Tabajara, sobre a atuação, uma minuta de golpe que ninguém nunca viu, Denorex, né? Ninguém nunca viu. A grande questão agora é que surgiu, né? Vazou um áudio bomba, literalmente um áudio bomba. Esse áudio que caiu como uma verdadeira bomba na República, mostrando que existia, sim, um grupo que queria tirar a vida do próprio Alexandre de Moraes e de meio mundo, como ele disse, é o áudio do policial federal, ou seja, uma figura preparada, Vladimir Soares, que foi denunciado pela PGR. Mas o áudio dele, pasmem, só agora foi divulgado. E como que a defesa vai se manifestar sobre isso? Mas calma lá, a gente vai ouvir esse áudio, alguns trechos do áudio, que trazem questões reveladoras sobre o que aconteceu na República aqui do Brasil. Presta atenção, tá? Fala e mostra, na minha visão, que o Bolsonaro queria sim botar para fora com o Alexandre de Moraes e com o Lula. Só que não aconteceu. E vocês vão entender o porquê. Nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado. Aqui já mostra uma questão muito importante. Era uma equipe especial armada e pronta para defender o presidente, né, altamente preparada. Para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? Opa, peraí. Esses são os pontos que a gente precisa entender. A gente esperava uma canetada, mas o presidente deu para trás, porque ele foi traído pelo exército. Os generais foram lá e deram ultimação, disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade o PT pagou para eles, comprou esses generais. Os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo, entende, cara? E Lu, a gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tava nem aí já, cara. Aqui ele fala, a gente ia com muita vontade, a gente ia matar meio mundo de gente. Então, a argumentação da Procuradoria-Geral da República de que tinham pessoas preparadas e queriam agir, isso meio que a fala dele demonstra. Mas presta atenção até o final. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né, o Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali, você tá entendendo, mas não fez, foi frouxo.
entende, cara? E tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. Você vê que ele fala que o Bolsonaro foi frouxo, não quis fazer, tentou fazer dentro das 4 linhas e se ferrou. Lembra até, né, um áudio do Randolph, né, uma discussão do Randolph com o Flávio Bolsonaro, onde o Randolph dizia, não, ninguém tenta fazer um golpe dentro das 4 linhas. Mas não tem volta, entende, irmão? O Alexandre de Moraes agora é o presidente na prática, o povo aqui está desolado. Ninguém entende. O próprio MRE, velho, os caras não entendiam, não se prepararam para essa posse, porque não ia ter posse, cara. Nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. 100%. Só os generais que não deixavam. Nós... Vamos lá, peraí. Então, faltou que o Bolsonaro mandasse só com os coronéis, porque os generais não queriam e a tropa toda queria. Ou seja, Bolsonaro obedeceu hierarquia, obedeceu regra e teve dentro das 4 linhas da Constituição. Sandro, mas cá entre nós, se esse áudio aí for verdadeiro, e o que parece que é, coloca o Bolsonaro nessa trama golpista tabajara aí sim. Afinal, eles disseram, o Bolsonaro queria. Tem mais um trechinho do áudio que a gente vai até discutir. E o Bolsonaro só não fez porque os militares não deixaram. Vamos falar sobre isso? Olha aqui. Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. 100%. Só os generais que não deixavam. Faltou pulso do Bolsonaro porque a tropa toda queria. Só os generais que não deixaram. Vem cá, a gente precisa entender o seguinte. Dentro do direito brasileiro, vigora o princípio do início da execução dos atos. Ou seja, é crime quando você tem o início da execução dos atos. E aqui eu estou fazendo uma análise jurídica com vocês. Então, por exemplo, você, petichinha que está me assistindo aí, talvez você quer a morte do Bolsonaro. Você odeia esse cara. Talvez até a minha, sei lá. Bate na madeira. Mas vamos parar para pensar. Você vai lá, compra um berro, né? Compra um 38, enfia na cintura, paga de malandro, mas nunca saiu de casa com isso. E aí? Você pode responder até por posse ilegal de arma, mas assassino você não é e você não vai responder por um crime. Ah, mas você tinha ajuda do irmão, e o seu irmão é do exército. E vocês nunca chegaram lá e... Ou pelo menos estavam indo fazer e foram parados no meio do caminho porque a polícia chegou e desmontou o negócio e falou não. Pelo contrário, aqui mostra que o Bolsonaro queria... cá entre nós, né, gente? Não vamos ser hipócrita, não vamos tapar o sol com a peneira. Mas mostra o seguinte, Bolsonaro submeteu ao exército e falou, olha, tá dentro das 4 linhas, é um estado de sítio, o que a gente vai fazer? E os generais disseram, não. E o Bolsonaro disse, então já que não, é não. Aí, para você que é advogado que está me assistindo, qual é o seu ponto de vista? Teve o início da execução dos atos ou não? Eu, no meu ponto de vista, acho aqui, né, que de certa forma tira o Bolsonaro da mira, né, dessa tal trama golpista aí. Vamos lá, pessoal. Ou seja, tira o crime, né? Não teve início da execução dos atos. Vamos lá, pessoal. Próxima notícia. É o seguinte, muito se discute se o Papa é da left people ou da right people, se o Papa é esquerdinha ou é conservador. Afinal, de qual é a desse Papa? Porque o último Papa, meu irmão, o último era comuna e a gente sabia disso. Ninguém tinha dúvida sobre isso. Mas dá uma olhada nessa situação aqui em específico. Em 2010, e aí tá circulando como uma fake news, e a galera tá de sacanagem. Sabe aquelas letrinhas miúdas de contrato? Sabe aquela coisinha que você vai ler assim, ó? Você fala, nossa, mas tá tudo lindo aqui pra mim pegar um empréstimo com um banco? Parece que eu não vou precisar nem pagar. E lá naquelas letrinhas miúdas tá escrito, você tá vendendo a sua alma pro diabo nesse contrato. Sabe? É mais ou menos isso. Foi em 2010, não foi agora. E a galera tá tentando falar que foi a primeira declaração dele agora. Assim como uma galera petista tá mentindo pra caramba, dizendo que o Papa falou que o Lula é o melhor presidente do mundo. Aí já não seria nem mentira, aí já era
sinceramente, profanação, né? Já era um sacrilégio. Mas enfim, vamos prestar atenção no seguinte. Olha a fala do Papa lá em 2010. O comunismo penetrou até mesmo nos círculos cristãos, disfarçado de solidariedade. É nosso dever pastoral expô-lo. Parece que a galera comuna, a galera do Franchico, não está muito feliz, né, com essa fala do Papa. E aí, você já está mais empolgadinho com esse Papa ou você ainda quer pagar para ver, quer esperar mais um tempo? Eu, literalmente, prefiro pagar para ver, vamos esperar mais um tempo, mas já tô já tô gostando mais desse aí, tá bom? E a próxima, agora que a gente vai falar, bomba, viu? Imagina a seguinte proposta. Vamos lá. Tem uma discussão no Senado Federal. O Senado Federal é o lugar que se discute as leis, certo? Senado e Câmara. É o Congresso. Ok. E aí discute-se uma pauta polêmica. Vamos lá. Por exemplo, uma grande reforma trabalhista. E aí, a votação do Senado é aquela bem, né, que algum populista aí queria. E aí, surge o presidente da República e fala: vamos fazer o seguinte, bora pra Brasília, tirar no chute, igual o Glauber Braga gosta de fazer, né, o deputado do PSOL, vamos tirar no chute os senadores de lá de dentro. Eu quero um levante popular, uma revolta popular contra o Senado. Vamos acabar com o Senado hoje. E o presidente chama para fazer isso. Tá, na hora, a mídia da Globo vai falar que é extrema-direita. Afinal, falou que até o Putin é extrema-direita, né? Entende muito o pessoal da Globo, né? Vai falar, a galera da direita, golpista. Pois é. E se o golpista aqui for um presidente de esquerda, e assim, parça do Lula, ninguém vai falar nada, né? Essa matéria aqui vai passar batida. Essa matéria tá desde ontem circulando, um ou outro jornal que falou. Agora, se fosse o Milei... se fosse o Milei, hoje o jornal brasileiro tava pipocando isso aqui. Dá uma olhada. Presidente da Colômbia, o Petro, né, esquerdista nato, e aí o pessoal fala que ele tem até um problema grave. Foi o ex-ministro dele que falou isso. Fiz igual o Marçal, né? Falou isso. Ele chamou o povo para uma revolta popular contra o Senado. O que aconteceu? Lá, o presidente do Senado é o Efraim Cepeda. O Efraim Cepeda resolveu colocar em votação a reforma trabalhista lá na Colômbia. E aí, por 2 votos de diferença, a reforma trabalhista passou. O democrático senhor Petro, presidente da Colômbia, foi, né, para a mídia internacional, para a mídia oficial, convocou o povo para invadir o Senado e tirar a pontapés os senadores de lá de dentro. Ou seja, dissolveu o Senado com um levante popular do povo. A sorte, mas a sorte mesmo, é que o povo deu uma banana. O Petro, né? Falou, não, vai caçar um pau para você subir porque você tá falando besteira aí. A sorte foi essa do povo da Colômbia. Mas vamos lá, e se fosse o Milei? Imagina se o El Peluca, se o El Louco do Milei tivesse chamado isso. Mas aí era fascista, né? Era fascista. Agora, se é o Petro, é um revolucionário democrático. Ê, mídia, toma vergonha na cara, né? Tá passando da hora. E enquanto a gente fala sobre a atuação do judiciário aqui no Brasil, a gente tem que ficar antenado, a gente tem que ficar de olho. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Olha só, o Eduardo Bolsonaro fez uma publicação ontem sobre a Carla Zambelli. Ele escreveu o seguinte na postagem, logo depois da Carla Zambelli ter sido condenada a 10 anos de cadeia, perda e cassação do mandato. Uma pessoa que recebeu quase 1 milhão de votos no estado de São Paulo vai ter o mandato perdido
por decisão, né, de ministros que não foram eleitos. Democracia tá bem, hein? E aí também vai ter que pagar uma multa de 2 milhões. Olha o que o Eduardo Bolsonaro escreveu aqui. A condenação de 10 anos de prisão, com base apenas no depoimento de um notório mentiroso, é mais um dos escandalosos atos de perseguição política do regime de exceção que foi implementado no Brasil. Não importa se você gosta ou não da Zambelli, você não pode achar isso normal. Se o regime não for freado, não existirá mais oposição. Vou lutar com todas as minhas forças para acabar com esse estado de coisas, né? Foi a publicação feita aí pelo Eduardo Bolsonaro. E a grande questão aqui que fica são duas. A base da condenação contra Zambelli foi sim só o depoimento do Walter Delgatti, segundo o Eduardo Bolsonaro. Não teve um e-mail trocado, não teve uma conversa de WhatsApp, não teve nada nesse sentido, que mostra, né, a responsabilidade da Zambelli neste caso. Isso aí levantou questionamentos, até porque quem era o julgador? Talvez o único ministro mor que existe dentro do Supremo Tribunal Federal. Parece que toda ação só cai na mão do Alexandre de Moraes. E aí teve essa matéria da Jovem Pan News agora, que fala, né, sobre a manifestação da Carla Zambelli. Dá uma olhada. Hoje, a deputada Carla Zambelli se pronunciou sobre isso. Ela disse o seguinte, que não sobreviveria na cadeia, porque ela diz que sofre de vários problemas de saúde, como, por exemplo, uma doença rara, tem problemas cardíacos e também sofre de depressão. Ela disse exatamente assim, que está pegando vários relatórios dos médicos e que esses médicos são unânimes em dizer que ela não sobreviveria à cadeia. Nas palavras dela, a gente vai apresentar isso num momento oportuno. Então, cabe recurso, ela foi condenada, mas ainda cabe recurso. Pois é, ainda cabe recurso por parte da Carla Zambelli. E a grande questão é, foi concedido por Collor. Agora, só para você que está me assistindo, você gosta ou não gosta da Carla Zambelli, você é esquerdinho ou direita, porque tem muita gente da direita que não bate muito com a Carla Zambelli também não. Vamos ser sinceros aqui. Agora, no seu caso, né, nessa discussão, e se você fosse o réu? Você gostaria que só com base numa declaração de um cara que é considerado um estelionatário, mentiroso, só com a fala desse cara fosse o suficiente para te mandar para 10 anos atrás do Chilindró? Tava bom? Não. Detalhe. E se o juiz fosse seu inimigo declarado, inclusive a vítima da acusação que é feita contra você? Tava bom? Não. Vamos melhorar. E se te tolissem o direito de recurso que é dado a todo e qualquer cidadão, né? Ou seja, lá no STF, você vai recorrer para o próprio STF. Então, eu sou a favor do fim do foro privilegiado já. E aí, qual o seu posicionamento sobre isso? Deixa no comentário que eu quero saber. Por fim, mas não menos importante, eu sei, o vídeo ficou longo de novo. Mas tá bom, ninguém tá reclamando do tamanho do vídeo, então vai ficar com 30 minutos aí, não tem problema. Olha em mim, foca em mim, presta atenção. Você acha que o Lula tá fazendo bem aquelas classes que ele promete defender? Vem cá, os mais pobres, mais necessitados, como por exemplo a galera do PPC e dos aposentados, tá indo bem para vocês? Vocês estão felizes? Mas não vou falar nem de escândalo do INSS. A comunidade negra, os movimentos negros, estão muito bem representados com Lula. Vocês estão felizes? Se você é negro, escreve, não, eu sou negro, eu não estou feliz com Lula, não. Coloca no comentário que eu quero saber. Agora, e se você é da comunidade LGBTQIA+? Eu acho que já estou até atrasado, eu já estou velho. Acho que hoje já tem mais umas 10 letras na frente. LGBTQIA+, Samsung, sei lá o quê, não sei o quê, né? Que muda isso toda hora. Mas, olha, eu respeito a opção sexual de todo mundo. Eu acho que cada um, tá? Eu sou libertário nesse sentido. Eu acho que cada um tem que viver bem da forma que bem entende. Desde que você não pegue crianças, tá? Aí é o meu ranço. Mas você tem maior de 18 anos, meu amigo, vai ser feliz. Você merece. Agora, a grande questão é, e o eleitorado do Lula nesse sentido?
Será que está feliz? Será que as políticas públicas do Lula estão significativas nesse sentido? Ou será que a imprensa passa pano pra caramba pelos mandos e desmandos do Lula que só ferram você? Deixa eu te falar. Se fosse o Bolsonaro se alinhando ali a um ditador, indo num evento, que essa turma aí quer você como grupo terrorista, ia tá bom pra você? Se não, vamos entender. A Rússia, que o Lula acabou de sair de lá, coloca os movimentos LGBT em lista de terroristas e extremistas, né? Aí, meu irmão, em vez de você falar agora a extrema-direita, você vai falar o extremo gay? Ah, para, tá feio. Tem que ter respeito a todas as pessoas. E aí, a galera lá não tá nem aí pra isso. É por isso que a Erika Hilton não estava na comitiva, que foi pra Rússia. Você já pensou? Ela acompanha o Lula em algumas comitivas. Já pensou se ela fosse lá? Que situação constrangedora, porque é uma ditadura. E agora, desculpa aí, cara, classificar os caras como terroristas, que insanidade é essa? Enquanto isso, o Lula não quer classificar aqui o PCC como terrorista. Não, mas peraí, o amiguinho dele tá classificando a Erika Hilton como terrorista. Não faz sentido. Eles precisam de respeito. E aí o Lula, com toda certeza, desrespeita e muito essa comunidade, que na minha visão, as pessoas sérias precisam de respeito e muito, tá? Precisam de respeito, né? Como que fica a militância LGBT M4K aí, vendo que o Lula e a Janja são amigues do extremista? Como que fica em você não ver uma nota de repúdio sequer do Lula contra essa decisão do Putin? Pois é, eu acho que fica claro de que esse discurso do eu vou defender vocês é só no papel, porque na prática ele tá ligando um belo dane-se para todos vocês, né? Se eu estiver falando besteira, vá lá, me corrija. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês. A gente volta daqui a pouco, às 7 horas, com mais conteúdo, com mais material para vocês, tá bom? Grande abraço e até lá.